Na linha de frente, a mente a brilhar. Com números e ideias, vamos inovar. Engenharia é o nosso chão. Escrevemos linha de códigos com as próprias mãos. Sejam todos muito bem-vindos ao Tech for Her, o podcast de tecnologia para mulheres. Aqui falamos sobre inovação, engenharia e empreendedorismo, com o objetivo de inspirar e fortalecer nossa comunidade. No episódio de hoje, temos uma convidada muito especial e eu garanto que essa conversa vai te surpreender. Então, bora começar? Hoje estamos aqui com a Nicole Heleski Silva. Ela se formou em Engenharia de Controle e Automação em abril de 2025. É sócia da Gartner Technology, voluntária em coletivos incríveis da UTF e, além de engenheira e empreendedora, também começou a maternidade no final da faculdade. Nicole, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Tech for Her. Camila, é muito prazeroso estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz de participar desse primeiro episódio. Tá certo, Nicole. Então, como para a gente começar, queria perguntar como que a tecnologia, a engenharia entrou na sua vida? Teve Bom, uma inspiração feminina para você começar? inspiração feminina, não. Mas eu comecei a despertar o gosto pela engenharia nos últimos anos do colegial. Aí eu já tinha certeza ali que eu queria fazer engenharia civil. Essa era a minha meta no começo. Só que no terceiro colegial, eu acabei tendo uma conversa com meu padrasto, né? E falei, eu vou, no final do ano, vou cursar para engenharia civil, é certeza. E ele falou assim, nossa, engenharia civil, você tem certeza? Eu acho que combina mais com você engenharia mecatrônica. Aí eu falei, mecatrônica? Que é isso? Que raios de palavra mecatrônica é essa? Nunca tinha ouvido falar, nunca imaginou passar pela minha cabeça sobre isso, né? Robótica também, eu sabia pouquíssimo. E aí, isso despertou um gatilho. Nossa, será que eu faço esse curso? Vamos pesquisar para entender sobre? E outro ponto que também fez eu mudar essa minha trajetória na engenharia era que na minha escola tinha um trabalho que a gente tinha que fazer no final do terceiro colegial, que era para a gente pesquisar sobre o curso que a gente queria na faculdade. Então, a gente tinha que visitar uma faculdade particular, uma pública que tinha o nosso curso, para a gente entender as matérias que ia ter, fazer um estágio ali, observando a pessoa que trabalhava na área que a gente queria, para a gente conseguir entender como seria o trabalho, qual uma das possibilidades do nosso trabalho ali. E eu acabei decidindo fazer esse trabalho sobre engenharia mecatrônica e não engenharia civil. Por quê? Se no final de tudo eu pesquisasse e não gostasse, eu voltava para minha ideia inicial e estava tudo certo. Agora, se eu gostasse, eu poderia trocar ali no final do terceiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui pesquisando mecatrônica para cá, mecatrônica para lá, e me apaixonei pela área. Falei, meu Deus, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E eu também acabei, dentro da área da mecatrônica, pesquisei sobre engenharia de controle e automação, que foi aonde que eu me identifiquei mais ainda. E aí, no final, eu acabei mudando para engenharia de controle e automação. E eu só quis engenharia porque eu era muito boa em matemática e artes. E aí eu falei, vou me dar engenharia civil. E era isso. E agora, no final, eu acabei trocando para engenharia de controle e automação. Nossa, que legal! E como você foi parar em Cornélio? Porque eu sei que você é de São Paulo. Como que Isso. foi essa transição de cidade para você? Então, eu tinha feito o Enem, né? E
com a nota do SISU, a gente entra lá no portal, eu e a minha mãe, para a gente conseguir ver as faculdades que eu poderia passar, né, com aquela nota. A minha primeira opção era ir para mais longe ainda. Minha mãe já tinha ficado doida, que eu queria ir para a UNB, que ela é lá em Brasília, né? Mas, infelizmente, a nota de corte era muito alta, né? E aí eu falei assim, vamos pensar numa cidade mais realista ali, né? Que a gente conseguiria, de fato, passar. E aí, a de Cornélio era uma das opções, porque era uma cidade próxima da minha cidade natal. Por mais que eu morasse em São Paulo, na capital, eu nasci no interior de São Paulo, né? Em Paraguaçu Paulista. E daqui de Paraguaçu para Cornélio era cerca de 1h30, 2 horas, então era próximo. E eu tinha familiares, né, em Paraguaçu. Então, acabou que foi uma oportunidade boa também de eu estar mais próxima da família materna, né, da família da minha mãe. E aí, essa cidade a gente acabou escolhendo também pela localização, além de ter o meu curso ali. Ah, entendi, Nicole. Ó, é, porque assim, eu entendo que quando a gente está em outra cidade, a gente pensa, nossa, saudade de estar com a família, um porto seguro. E Sim. aí, como era perto, facilita muito, assim, né, a faculdade de você, tipo, nossa, eu vou continuar aqui em engenharia, porque engenharia não é fácil, vamos combinar. Não. Quando você está lá assistindo uma aula de física, você pensa, por que que tá acontecendo isso? Eu não estou entendendo nada, eu só estou aqui. Porque eu sei que isso é importante para mim, eu sei que é um pouco do meu sonho. E como que foi para você, tipo, ficar na faculdade? O que que foi para você, por exemplo, o seu porto seguro? Algo que você falou, nossa, é, eu consigo me distrair, sentir que eu vou conseguir ficar na faculdade, vou conseguir superar as matérias difíceis, as DPs. Conta pra gente, Nick. Então, eu acho que a principal coisa que me prendeu lá na UTF foi as amizades que eu fiz. O que eu falo muito para os meus amigos de São Paulo mesmo, né? Eu conheci muita gente de diversos lugares do Brasil, né? Porque uma faculdade pública, ela te proporciona isso, né? Vem gente de tudo quanto é região. Tinha gente de Brasília, que eu queria ir para Brasília, tinha gente de Brasília, lá em Cornélio. Muita gente de São Paulo, de outras regiões. Do Acre, eu também conheci gente do Acre. Então, e é aquela amizade que a gente cria, aquele laço, porque todo mundo acaba estando no mesmo barco, né? É tudo uma cidade nova para todo mundo, ninguém conhece ninguém, todo mundo tá perdido nas aulas de física, cálculo, GA. Sim. Então, todo mundo acaba estando ali no mesmo barco, mas se une para se ajudar, né? Então, eu lembro muito do primeiro semestre da gente ficar no hall da UTF estudando por horas e horas para passar na prova de cálculo ou na biblioteca, lendo os livros. E isso criou uma família ali, né? Eu criei uma família ali com os meus amigos. E isso que foi o mais importante para me manter e não desistir. Porque no momento que eu falava, meu Deus, essa matéria não vai dar certo, eu quero voltar para casa e não sei o que lá, vinha um amigo meu e falava, calma, eu sei que é difícil, também tá difícil para mim, mas vamos se juntar, que a gente nem que tenha que ficar 3 dias virados. Vamos lá, vamos estudar, a gente vai conseguir, a gente vai passar nisso. E acho que esse apoio e essa união fizeram todo o impacto, né, para eu me manter firme e forte e seguir até o final. Demais. Eu sinto isso pra mim também.
Ah, é Tem muito gostoso. É muito bom. Tem vários momentos que eu falo assim, nossa, preciso de ajuda em programação. Aí tem alguém que fala, olha, eu sei fazer Python, eu sei C, então É. vamos. Por exemplo, quando eu entrei, eu não sabia nada de linguagem de programação. Nem eu. Nada, nada, nada. Então, uma das primeiras aulas são, né, é linguagem de programação. E aí eu fiquei, meu Deus. E aí eu lembro que eu sentei do lado de um menino que hoje ele não faz em Cornélio, né? Ele faz UTF, mas não em Cornélio. Ele faz em Curitiba. Fazia, que ele também se formou. E aí eu sentei do lado dele e falei assim, por favor, me ajuda que eu não tô entendendo nada. O professor tá indo muito rápido. Eu não sei escrever esse código aí, essa linha de código que ele escreveu. Aí ele foi lá com calma, escreveu assim, falou, não, segue isso, isso e isso. Ah, essa linha vai fazer isso, isso e isso. Aí que eu fui começando a entender, eu falei, ah, obrigada. Que legal. Então, eu não sabia ligar o computador. Eu era mais básica ainda, mas se bobear. Mas, assim, é muito legal saber que você se formou bem também. E Uhum. fico pensando, será que depois de se formar, a saúde mental vai embora? Não, não, ela volta, aos poucos ela vai voltando. Bom, mas diz um pouco pra gente, Nicole. Eu sei que você é empreendedora, tem a sua própria empresa. E Uhum. como que foi? Como que você criou essa empresa? Da onde que veio a ideia? Então, a Gartner Technology, ela surgiu em 2021, quando o fundador, que é o Gabriel, ele entrou na incubadora de inovações, que é a Sprint de Cornélio Procópio, lá da UTF, com o produto Equinova. O Equinova, ele teve início em 2019, com uma continuação de um projeto anterior que o Gabriel tinha desenvolvido, né, em 2017. Ele estava desenvolvendo em 2017, e aí, quando ele ingressou na faculdade, ele entrou com esse projeto, o Equinova, né? Ele continuou o desenvolvimento. E o Gabriel, ele entrou junto comigo e com o Arthur, que hoje é nós três que trabalhamos ali na empresa. E ele entrou no mesmo curso, na mesma sala que a gente. Então, em 2021, que também foi a época da pandemia, né, que a UTF ficou parada ali, não parada, né? A gente começou a fazer as atividades remotamente. Foi quando ele entrou na incubadora com o projeto. E a gente fazia muita chamada de vídeo no Discord, conversando sobre o projeto. Ele compartilhava cada passo que dava ali no projeto. Desde o início, ele estava lá divulgando para a gente, porque a gente se tornou amigos muito ligados ali. Então, todo dia a gente tinha uma call no Discord para conversar sobre. E só que ele viu que empreender é muito difícil, principalmente se você entra nisso sozinho. E o projeto, né, o produto que a gente desenvolvia ali é muito complexo. Então ele ia precisar de mais suporte, de mais pessoas para trabalhar com ele. Foi em setembro de 2021 que ele convidou, de fato, eu e o Arthur para a gente entrar como sócio ali na nossa empresa e começar a desenvolver junto. Então, eu fiquei cuidando da parte do comercial e da parte de desenvolver o front-end do site. O Arthur cuidou do financeiro e da parte de back-end do site. E o Tavori cuidou, que é o Gabriel Tavori, né? Ele começou a cuidar do desenvolvimento do projeto e às vezes auxiliava também ali no back-end do site. Ah, entendi. Como foi? Bacana. Então, é, foi importante entrar com mais pessoas para empreender, porque ajuda a desenvolver, cada um tem uma ideia de como funciona,
E, por exemplo, para vocês continuam até hoje na empresa e foi muito difícil. O que foi muito difícil para vocês, assim? Tipo, quais foram os desafios no empreendedorismo? A gente continua na empresa, sim. É, acredito que a parte mais difícil é saber como empreender. Eu, por exemplo, contando a minha história, é que quando a gente começou a entrar nesse ramo do empreendedorismo, eu tinha uma leve noção, mas eu não sabia o que que era de fato empreender, como fazer, como criar, como desenvolver, como tirar essa ideia do papel. Então, acho que isso foi muito difícil, porque a gente queria fazer o negócio brilhar, mas a gente não sabia como, né? Então, uma coisa que ajudou bastante foi ter uma equipe muito unida, né? Porque eu tinha eles como meus colegas de faculdade e além de colegas, agora a gente estava trabalhando juntos, então eles me ajudavam muito a entender alguns termos técnicos que eu tinha muita dificuldade, porque a gente mulher não é incentivada, né, a aprender sobre tecnologia, a pegar firme nessas questões mais técnicas. E o Gabriel também, ele veio de um curso técnico, então ele já tinha uma habilidade maior com relação a isso. Então eles me ajudavam muito nessa questão da parte técnica e eu também auxiliava eles muito na questão de marketing, porque era onde que eu tinha mais visão ali, que eu já tinha trabalhado. Então foi uma troca muito bacana ali. Mas na questão de empreendedorismo mesmo, o que nos ajudou foi estar dentro da incubadora, da Sprint. Por quê? Ela trouxe várias capacitações para a gente. Então, quando a gente falava, temos dificuldade de criar um plano de negócio, ela chamava um especialista e fazia um curso ali para ajudar a gente a se capacitar no plano de negócio. Temos dificuldade de criar metas. Então, tem um curso aqui para ajudar vocês a criar metas. Então, a Sprint, ela auxilia muito. Então, para aquele que está querendo dar o primeiro passo como empreendedor, a incubadora, ela fortalece e te ajuda muito porque ela consegue dar esses recursos sem que você precise tirar do seu bolso, né? Porque a gente sabe que a grande maioria dos cursos que a gente vê hoje é tudo pago. E na Sprint, quando você está na incubadora, é gratuito, né? Porque ele já tem um orçamento lá deles. E isso ajudou muito para a gente se desenvolver, capacitar não só o projeto, mas também a gente, como empreendedor. Ah, faz sentido. Então, Nick, você comentou sobre nós mulheres não somos muito incentivadas a, a, a parte tecnológica. Primeiro, acho que por que que isso, isso não é comum? E segundo, por que que como que a gente faz para melhorar isso na UTF ou na nossa sociedade como um todo? Eu acredito que tem muito a ver com a nossa sociedade, né? O que a cultura da nossa sociedade, que a gente prega que mulher tem que fazer as coisas que são voltadas para cuidados, né? Então, são mais incentivadas na área de psicologia, de enfermagem, e sempre incentivando as meninas a brincar de casinha, a cuidar de bebês, é sempre isso, né? Cuidar da casa, cuidar da família. A gente sempre é incentivado desde pequeno a questões de cuidado e não de fato aquilo que a gente poderia gostar, né? Por exemplo, os meninos são incentivados a jogar futebol, a mexer no computador, a usar tecnologia, a construir coisas, né?
E a gente não é. Eu lembro até que quando eu falei para outras pessoas fora da minha família que eu queria fazer engenharia, eu ouvi muito, tipo, nossa, engenharia, mas poucas meninas conseguem fazer engenharia. Você tem certeza que é isso que você quer? Ai, por que você não vai para a área da saúde? É mais tranquilo para você mulher, sabe? Falas que você fica, gente. Só que eu, com 17 anos, escutando isso, pensava, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo? Então surge esse gatilho emocional na gente, né? De será que eu estou fazendo a escolha certa? Porque a gente não tem esse incentivo. Mas a minha chave ali virou, principalmente de continuar, né? Nessa questão de engenharia, foi por causa do apoio do meu padrasto e da minha mãe. Ah, você quer engenharia? Então vamos fazer, vamos seguir, você consegue. Eu lembro até que o meu primeiro kit de robótica, que foi no terceiro colegial também, fazendo esse trabalho que eu comentei anteriormente, foi meu padrasto que deu para mim. E aí eu fiz o primeiro braço robótico. Então eu acabei tendo um incentivo, mas foi ali no finalzinho, né? Ali perto de escolher o meu curso. E eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem muito para melhorar, para a gente transformar a vida dessas meninas que estão vindo, né? Hoje eu falo, em 2019, que foi quando eu entrei na UTF, tinha 4 meninas no meu curso. 4? 4 meninas. E Ó, se formaram 2 até agora. Uma era uma das minhas melhores amigas que desistiu do curso, infelizmente, por ter que cuidar da família. E a outra ainda está cursando, mas não finalizou. E só 2, então. De 44 alunos na sala, tinha 4 meninas e 2 se formaram até o momento, né? Então, para você ter esse choque de como que é doido pensar nisso, né? E eu fiquei feliz de ver no semestre seguinte que muitas meninas entraram. Acho que já tinha aumentado para 15 meninas no curso de controle e automação. Mas eu fiquei com receio de saber que diminuiu muito, né, o número de alunos durante a pandemia, tanto de meninos quanto de meninas. E esse é o meu maior receio, porque diminui ainda mais a chance de mais meninas se incentivarem ali, porque tem poucas meninas se formando. Então, representatividade, né? As meninas não vão ver outras mulheres engenheiras ali e, consequentemente, acabam não despertando esse interesse pela área. E a gente tem que melhorar nessa questão para incentivar de fato, né? Trazer essa equidade de gênero, de colocar as meninas para mexer com o computador e elas decidirem se elas gostam ou não. E não tirar isso de dar essa oportunidade, né? Que nem você falou, eu tinha dificuldade até de ligar o computador. Mas você foi influenciada a pegar um computador e ligar na sua infância? Entende? A gente não tem essa influência. E os meninos têm. Qualquer coisa da tecnologia, eles estavam mexendo. E a gente é mais afastada. E essa história de que, mas é porque a menina não gosta. Você deixou ela jogar um jogo para ver se ela gosta? será que Sabe? é. Será que deixou? Então, eu acredito que primeiro a gente tem que tirar essa ideia de que menina não tem nada a ver com tecnologia, porque tem sim, né? Tanto que a primeira programadora ali que criou o código de programação foi uma mulher, que foi a Ada Lovelace. É, Então a gente tem capacidade para mexer com tecnologia, mas a gente tem que ter a oportunidade de mexer com essa tecnologia. E a sociedade tem que dar essa oportunidade para gente. Nossas famílias, amigos, pessoas próximas, incentivar de fato isso. sim, porque às vezes a gente nem cogita, não passa nem pela cabeça. Tipo, eu lembro muito bem que eu
foi em uma faculdade aqui em São Paulo. A minha escola levou numa faculdade. E aí, por acaso, eu falei, não quero assistir aula hoje, eu quero ir para uma faculdade. Tá bom, vamos. Aí, beleza. E era uma de engenharia. Eu não lembro o nome exatamente. Mas eu lembro que eu vi aquilo, eu falei, nossa, quanta coisa interessante. Uns trem mexendo. Era uns robôs, assim, eram os robôs que brigavam um com o outro. Aí eu fiquei assim, os olhos ficou, tipo, cara, existe esse mundo. Sim. E eu não tinha pensado. Mas não é porque, por exemplo, eu não fui incentivada. Meu pai me incentivava muito. Mas eu pensava só em, em algo como, tipo, veterinário. Eu queria muito, assim, Aham. enfim, animais. Eu gosto muito de animais. Sim. Mas ali eu vi que eu queria construir algo. Quando eu era pequena, eu queria ser cientista. Aí eu falei, nossa, ser cientista é isso, ser engenheira. E eu Uhum. não sabia. E, e quando eu tive na faculdade também, Nicole, eu falei, nossa, ela é uma mulher e tá em engenharia, controle e automação. Falei, tem o mesmo tamanho que eu. Eu fiquei muito feliz. E, e assim, é um prazer enorme estar falando com você. Você se Ah, imagina. formou, de verdade. É, você conseguiu o sonho de todo o pessoal da UTF, que é se formar. Sim. E Então, você também parabéns. vai. Você também vai. Estou contando com isso. E vai ser minha colega de profissão. Olha, eu. Eu acho muito divertido ter o controle. É bom, né? Porque a gente normalmente não tem o controle da situação. É verdade. Pensando nisso, tem Normalmente as razão. mulheres só vão no que mandam ali, né? E aí a gente acaba ficando em choque quando tem essa oportunidade de ter o controle, né? Mas Não, agora eu tenho e agora ninguém tira de mim esse controle. Tem até a possibilidade, a gente tem voz agora no podcast, eu fico, nossa, eu Sim, falo. é muito legal isso. Ai, ai. Saber que a Então, gente vai ser ouvida é muito bom. vamos. E compartilhem para a gente continuar sendo ouvida. Exatamente. Então, Nicole, no fim da faculdade, você você se tornou mãe Sim. e conta um pouco como é para você, porque assim, eu sei de um conceito que dizem, olha, quando você se torna mãe, nasce uma culpa. Você acha isso? O que que você pensa sobre? É, essa frase é muito forte para mim, porque eu senti isso muito na minha pele, né? Quando eu descobri a gravidez, eu tive poucas pessoas que ficaram no meu redor que me auxiliaram de fato. E as pessoas que eu mais amava e considerava na minha vida viraram as costas para mim e falaram frases muito pesadas que eu tive que trabalhar muito a parte mental para que isso não impactasse tão forte na minha gestação e na minha filha. Então, eu senti no começo da gravidez, né, na hora eu estava no penúltimo semestre da faculdade quando eu descobri, no finalzinho do penúltimo semestre. Eu lembro que quando eu descobri no sábado, na segunda-feira eu ia ter uma prova. Não acredito. Meu Deus! Eu lembro que ainda
antes de eu chegar na prova, era uma prova de recuperação, porque eu tinha ido mal na primeira prova. E eu entrei no elevador e o professor entrou junto comigo. E ele falou assim: Nossa, mas você tá com uma carinha tão abatida. Eu falei: Ai, professor, eu descobri que eu tô grávida. Então tá sendo um turbilhão de emoções agora. Aí ele: Meu Deus, mas calma, vai dar tudo certo, não se preocupa. E aí a fala dele me acalmou um pouco, eu consegui fazer a prova. Fui muito bem na prova, inclusive. Arrasou. Mesmo em choque, fui muito bem na prova. Mas eu tive por muito tempo, no começo da gravidez, essa questão de culpa, de por que eu fiz isso, sabe? Eu tava me formando, eu tava finalizando. Faltava 3 matérias no próximo semestre para eu me formar. 3 matérias e o TCC, né? E as horas também, as horas complementares. Mas faltava tão pouco e eu ficava pensando por causa dessas falas que eu tive, né? Que eu escutei, ficava pensando assim: eu não vou conseguir, não vou mais conseguir, eu deveria desistir. Olha só, a pessoa no penúltimo semestre da faculdade, faltando tão pouco, pensando em desistir, né? Doideira pensar isso. Mas realmente impactou muito forte. E essa culpa nasceu em mim. De tipo, por que eu fui fazer isso com a minha vida, né? É forte pensar nisso, porque eu amo a minha filha, eu amo ela. Mas no momento eu vi como se tudo que eu tivesse construído tivesse sendo destruído, que eu não ia conseguir mais. Então tudo que eu passei na faculdade não valeu de nada, porque agora eu estava grávida. E eu não tinha um emprego. Eu morava já com meu noivo, né? A gente morava já juntos. E ter ele ao meu lado nesse momento foi extremamente importante, né? Porque as histórias que eu escutei da minha família, quando a minha mãe, as minhas tias engravidaram, foram muito complicadas, né? Tanto que nenhuma delas é casada com o primeiro marido ali, né? Elas são casadas com os outros maridos que conheceram. Minha mãe, no momento, tá solteira até. Mas as histórias delas foram muito pesadas. E eu pensava que ia acontecer o mesmo, né? Que o meu noivo ia se separar de mim, que eu ia perder tudo, que não ia dar certo. Então nasceu esse grande sentimento de culpa. E ter ele perto de mim e falando: não, a gente tá junto nessa. A gente vai conseguir, você vai se formar. Se você quiser mais para frente, você vai fazer o mestrado como você estava planejando, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. E ter esse apoio dele, da família que eu criei lá em Cornélio, das professoras que são engenheiras, que são da matemática, que me auxiliaram ali nesse momento, foi extremamente importante para eu retirar essa culpa de mim e levar esse momento como um momento de crescimento, que agora eu não era mais só empreendedora e futura engenheira, que não é pouco, né? Mas sim, eu era uma mãe. Então minha meta era 2025 eu quero ser engenheira, empreendedora e eu quero ser uma mãe incrível. Então, ter essa rede de apoio foi extremamente importante para eu retirar essa ideia de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, e sim nasce uma mãe e nasce uma nova experiência, uma nova oportunidade. Que lindo, Nicole. Uma inspiração a sua história. De verdade. Me emocionou. Porque, assim, para todas nós, eu sinto que, acho que para todo mundo que está fazendo faculdade, é difícil a gente falar, nossa, eu vou conseguir, eu vou
eu vou me esforçar, eu vou terminar isso aqui. Uhum. E a gente vê assim, conquistando muita coisa, você sendo mulher, engenheira, empreendedora, mãe, tudo Só um ao mesmo pouquinho, só um tempo. pouquinho. Ai, ai, e assim, eu acho que todo mundo luta para conseguir inspirar as outras pessoas com a própria história, Sim. porque todos nós vamos conseguir vencer se continuar batalhando, se não para, só não para. É, é. E só uma última pergunta para a gente terminar a nossa conversa. Uhum. É, como que você planeja o seu dia? Tipo, como que você se organiza? No começo foi mais complicado, né? Porque quando nasce uma bebezinha, você fica perdido. O que que eu faço? Ai, ela tá chorando. É pra fazer isso? É pra dar mamar? É pra dar banho? É pra dar alguma coisa? Chacoalhar? Ai, meu Deus. Então a gente ficou muito perdido. Mas é, o que me ajudou bastante na minha organização é ter muito presente o meu noivo, né? Ele trabalha de casa, então ele tá ali cuidando da nossa bebê é mais fácil, né? Porque ele já tá aqui dentro de casa. Então, se eu preciso de alguma coisa, ele tá ali, ele consegue cuidar dela no momento para eu conseguir fazer as coisas que eu preciso. Então a gente começou a ter que organizar o nosso dia a dia muito melhor. E era uma coisa que ele também odiava fazer, organizar o dia a dia. E eu já sou muito mais perfeccionista, né? Eu gosto muito de deixar certinho, ó, tal horário eu vou fazer tal coisa, tal não sei o que, vou fazer tal coisa. Na faculdade eu já era assim, e ele já achava que eu era doida, então agora eu fiquei mais doida ainda. Mas a gente separou bem a rotina, tanto que a Luna dorme muito bem à noite, né? Então, ela consegue dormir a noite inteira, eu consigo descansar bastante. De manhã, às vezes ela acaba acordando ali, né, durante a noite, que eu tenho que dar mamar. Mas se eu acordo de manhã, ele pega ela e fica com ela. Das... Ela costuma acordar umas 7h30, então ele fica das 7h30 até as 10 com ela, para eu conseguir dormir mais um pouquinho. Ele que faz o café da manhã, o almoço e a janta às vezes. E eu cuido dela, enquanto ele tá no trabalho, né? De manhã e à tarde ele trabalha. E aí eu fico mais ali nos cuidados com ela, já que eu tô sem trabalhar atualmente, só com a empresa, né, a Gartner, que eu consigo fazer de forma remota, facilita assim a minha vida. E à noite ele cuida dela e eu trabalho, né? Eu faço as minhas atividades na Gartner, faço os meus planejamentos dos projetos, dos coletivos, que eu também amo fazer as coisas da UTF. Ainda faz, Nicole, apesar de estar fora, já tá formada? Sim, 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 eu participo do coletivo do Ubuntu, não tão ativamente, mas eu participo ainda no que precisar ali dos eventos, eu amo participar. Do Prazer Feminismo eu participo mais ativamente, fazendo as postagens do marketing, colaborando ali com alguns encontros também, né, remotamente. É, eu até pouco tempo, né, quando eu estava na faculdade ainda, eu fazia o trabalho do marketing do PPG Bioinfo também. Então, eu ainda faço as atividades, até porque pessoas de fora da faculdade podem fazer as atividades ali participando de coletivos, de projetos de extensões. Exatamente por isso, né, que os projetos são criados para unir tantas as pessoas de dentro quanto de fora da faculdade.
Então, é até uma questão que muitas pessoas não sabem disso, né? E acabam não participando. Mas Oh, sim, eu continuo. é bom saber disso. Muito obrigada por compartilhar essa trajetória e o seu conhecimento com a gente, Nick. Eu que agradeço. Para quem acompanhou esse episódio, não esqueça de seguir o Tech for Her no Instagram para mais bate-papo inspiradores. Nos vemos no próximo episódio. Até mais! Tchau, tchau! Nada nos praia, somos faísca que incendeia. Tem equação no coração e visão que move a nossa missão. Empreender é resistir e fazer o mundo evoluir.